ei, som, ei, ei, preste, som, ei, som, som, ei. Som, ei, som. Ei. Boa tarde a todos. Eu saúdo a todos que estão neste lugar, onde esse som alcança. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, em nome de Jesus. E que a palavra de Deus possa alcançar a tua vida, aonde você estiver no teu trabalho, aonde você estiver fazendo as suas compras, que a palavra de Deus possa te alcançar nessa tarde. Glória a Deus. E que Jesus, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. Jesus, Ele nos deixou limites para que a sua pregação seja limitada. Por isso Ele deu uma ordem para ir para o mundo inteiro e pregar o Evangelho. Em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse Jesus, eu vos anuncio aqui nessa tarde. Ele foi, é e sempre será o Deus de todas as causas, desde quando nós confiamos e entregamos nossa vida a Ele. Quando Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque Ele já sabia da opressão de cada dia nos finais dos tempos. Jesus, Ele já sabia de todos os acontecimentos desde o início da criação. Ele já sabia de hoje. Eu não sei como está a tua vida, a tua situação, mas Ele faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Oprimido de quê? De uma carga pesada que o mundo oferece. Oprimido do quê? Opressão que o mundo faz na vida daqueles que não têm Jesus Cristo, que vivem no mundo de qualquer jeito, vivem no mundo fazendo com a sua vida o que bem quer e não respeitando a lei de Deus. Por isso que o mundo está desse jeito, doente, oprimido, sobrecarregado. Mas o convite dele continua na tua vida e na vida de todos que ouve, que crê no poder do Evangelho, da sua palavra. Que a palavra de Jesus, ela é eficaz na vida daquele que recebe. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma a vida do ser humano, e o que mais principal, que dá salvação.
que salva. Porque o mundo, na verdade, está perdido. O mundo que eu falo são as pessoas que muitas das vezes ouvem, entra no ouvido, sai no outro e não dá crédito à palavra. E a palavra de Deus em Mateus 8,32 pois assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? O mundo é mentiroso, enganoso. O mundo mente, engana, traiçoeiro. Mas a verdade é Jesus Cristo, o que liberta, que cura, que salva o homem do pecado. Porque o pecado está na vida de todos. Mas somente crê em Jesus Cristo, que Ele purifica a vida daquele que crê. E no Evangelho, no seu Evangelho, está escrito: o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque se você não crê no Evangelho, nas Escrituras, você pode viver a tua vida inteira neste mundo. Pode viver 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, mas se você não tiver Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você viveu uma vida inútil. Entregar a vida a Ele, somente a Ele, para Ele mudar e transformar a tua vida. Porque não há salvação em nenhum outro. A Bíblia diz, em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Não tem outro, a não ser Jesus Cristo. A Bíblia diz que há dois caminhos a escolha do ser humano, do homem. Qual é o caminho que muitas das vezes não é fácil, as portas estreitas, aonde muitas vezes nós somos limitados em nossas vidas, o que queremos, o que o mundo oferece, é a porta estreita, mas existe também a porta larga, aonde que muitos querem entrar. A porta estreita é o caminho que leva a Jesus Cristo, onde Ele não aceita nada que contraria os mandamentos dele. Os mandamentos dele só conhecemos ouvindo, lendo, que é as Escrituras. Porque sem conhecimento, você continua fazendo da tua vida o que você bem quer. E a Bíblia diz, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque tu tens nela a vida eterna,
e ela que testifica de mim. É o próprio Jesus falando. Examina as Escrituras, porque ela testifica de mim. Somente nós conhecendo a verdade e as Escrituras, aonde nós sabemos quem é Jesus Cristo. Mas nós vemos nos últimos tempos, cada dia mais o povo se esfriando, abandonando a sua fé, como a Bíblia diz que nos finais dos tempos a fé de muitos esfriaria. É o que mais acontece. O povo se envolve muito em coisas que satisfaz, coisas palpáveis, mas as coisas espirituais é difícil de buscar em sua vida. Mas as coisas que o mundo oferece é o que mais querem. Mas a palavra de Deus fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei. Mas uma geração que não quer saber de Jesus Cristo, uma geração que não quer saber da salvação, uma geração que quer saber das coisas mundanas daqui desse mundo. Mas quando falamos de Jesus, muitos dão coceira no ouvido, tampam os ouvidos, foge, porque não quer conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, você não quer seguir os caminhos da verdade que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo limita as pessoas a fazer o que elas querem. A palavra de Deus nos limita a fazer e viver da maneira que nós queremos. Por isso que muitos não querem ouvir. Mas Jesus Cristo, ele diz na sua palavra, está escrito no Evangelho de Mateus, de Marcos 16:15: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas não quiseram a luz, rejeitaram a luz, preferiram as trevas. A luz é Jesus Cristo. A luz é Jesus que veio ao mundo para salvar essa humanidade perdida de tudo que não presta. Mas a palavra é transformadora, transforma a vida do ser humano. E muitos não querem, preferem viver da maneira que quer, fazendo a sua vontade. Em Romanos 1,16 diz, Paulo dizendo aos Romanos, o apóstolo Paulo foi um dos mais pregadores da palavra de Deus. Paulo, ele era um gentil, ele era contra os mandamentos de Deus, havia a lei naquela época. Ele era um homem que tinha poder de matar os cristãos e vivia uma vida ao contrário da verdade. Mas um dia o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, onde ele estava levando autorização para prender e matar os cristãos que seguiam Jesus Cristo. Mas no caminho ele
teve um encontro com Jesus. Jesus, depois de morto, apareceu em espírito uma luz e apareceu ali para Paulo. E ali ele caiu, e a partir daquele momento, a vida dele foi transformada. De um homem cruel, ruim, que matava, judiava dos cristãos, teve um encontro com Jesus. E assim todos têm que ter um encontro real com Jesus. E o apóstolo Paulo, que perseguia e matava os cristãos, se tornou o maior pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz na carta aos Romanos: porque não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. O homem que não acreditava no Evangelho, depois do encontro com Jesus, a vida dele foi mudada e transformada. E ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho. E realmente, ele pregou em várias nações, foi perseguido, foi preso, e foi morto, foi decapitado por pregar a verdade, porque não gostavam de ouvir a verdade. E da mesma forma nos dias de hoje, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade limita a vida do pecador. Mas somente com o poder do Evangelho, se você permitir, se você se entregar, a tua vida é transformada. Paulo dizia: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o difícil essa geração que se envolve só com coisas mundanas, festas mundanas, algo que agrada a sua carne, e esquece da sua salvação. Muitos caminhando para as trevas, porque não dizer o inferno, porque não quer saber de Jesus Cristo. E muitos conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, mas mesmo assim vivem desobedecendo. E você que ouve, você tem que crer, porque no grande dia todos vão ficar diante de Deus para ser justificado. Mas aquele que não creu, que não seguiu os caminhos de Jesus, aquele que não quis saber da palavra, aqueles que não quis saber do Evangelho, do poder de Deus, a sentença vai ser dada. Todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso e receber a sentença. Ou é céu, ou é inferno. Porque você hoje está sabendo qual caminho você tem que seguir. Ou é seguir o caminho de Jesus Cristo, ou é servir o maligno. E o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto ele não voltar, vai continuar sendo anunciado e pregado em todo o mundo. Como está escrito no Evangelho de Marcos 16:15. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Já está condenado.
E não sou eu que estou falando, é as escrituras, é a Bíblia. É a Bíblia. E a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. O Evangelho foi escrito por homens escolhidos por Deus, cheios do Espírito Santo, para que fosse anunciada desde os dias de João Batista, que ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava no deserto essa mesma mensagem: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Uma desobediência que aconteceu no Jardim do Éden. O primeiro casal, aonde desobedeceu a Deus, que Deus deu o primeiro mandamento. Deus fez um jardim e ali foi plantado todo tipo de árvore e fruto. Mas no meio do jardim tinha uma árvore que Deus disse para que eles não tocassem naquela árvore e nem no fruto. Mas o diabo, a serpente, veio e seduziu e disse: não, vocês podem tocar no fruto, pode comer, não tem problema nenhum. E aí já veio a primeira desobediência, porque o fruto que não podia tocar, pegaram e comeram. E entrou o pecado no mundo e contaminou todo mundo. O mundo se tornou maldito. E aquela desobediência, onde eles não podiam tocar no fruto, e viram o fruto, acharam que era bom, saudável, e comeram. É isso que acontece nesse mundo. O ser humano vê as coisas bonitas, saudáveis, e não pensa nas consequências. Vai para a prostituição, para as bebedeiras, para as farras, ao invés de procurar a verdade, que é Jesus Cristo, vai procurar só o que não presta. E acha que vai ser salvo. Só acha. Porque Deus é santo. E ao lado dele não vai existir injustiça. Por isso que você tem que escolher Jesus enquanto vive, porque depois que morrer já era. Depois que você morrer, não tem como mais decidir nada. Em Hebreus 9:27 diz assim que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso segue seu juízo. Depois disso vem o juízo de Deus. Eles vão ter a chance enquanto você vive. Depois que morrer, segue o seu juízo. E todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso para receber a sua sentença. Ali não tem mais desculpa. Ali não tem mais como fugir da realidade. E a realidade é uma só. Ou é morar com Deus Todo-Poderoso, ou ser lançado no lago de fogo e enxofre. Que a Bíblia fala que fica queimando pela toda a eternidade. Por isso a chance é hoje. Não tem como mais depois da morte. A vida eterna, essa vida passageira. Mas depois da morte, um dia todos vão ressuscitar. É o que a Bíblia fala, todos vão ressuscitar.
Todos vão ficar prostrados diante de Deus Todo-Poderoso. Todos. E ali a Bíblia fala que são os bodes e as ovelhas. Aqueles que obedeceram são as ovelhas. Os bodes são aqueles que não obedecem. Eu queria ler uma passagem da Bíblia para meditação. Que está escrito lá em Hebreus 2. O título diz assim: Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, de toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, quando escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, quando depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Essa é a palavra de Deus. Aqui em Hebreus, ninguém conhece quem foi o escritor, mas ficou escrito: porquanto convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela, que é a palavra de Deus. Como nós conhecemos, ouvimos, conhecemos a palavra, sabendo que ela é a verdade, sabendo que ela é a voz de Deus, como nós podemos desviar da verdade? Como? Como aquele que conhece a verdade pode desviar dela? E não muda a sua vida. Sabendo que ela é a palavra que transforma, que muda. E mesmo assim, conhecendo, não quero saber, não quero dar ouvido. Porque a palavra pregada, a palavra é falada. Por isso nós temos que ouvir, ler a Escritura e meditar na verdade. Como eu já disse, só lendo as Escrituras, ouvindo, para que nós possamos conhecer quem é Jesus Cristo. Porque a palavra falada, anunciada, para que muda a vida do ser humano. E aquele que lê, aquele que ouve, a Bíblia fala que são bem-aventurados. Mas bem-aventurados são aqueles que praticam. Porque se você não dá crédito, se você ouvir e não praticar, não adianta nada. Não adianta nada você falar que serve a Deus, não adianta você falar que tem Deus, não adianta você ir numa igreja,
colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para dentro de 4 paredes, uma vez, 2 vezes por semana, e acha que isso aí é suficiente para a tua salvação. Mas sai de lá, vai fazer tudo que não presta. Vai para os botecos, vai para os forró, vai para a prostituição, e diz que está servindo a Deus. Diz que está agradando a Deus. Aonde? Se a Bíblia proíbe tudo isso, se Deus não aceita nada disso, como que você vai ter uma salvação garantida dessa forma? Bate no peito, eu sou católico, outros caras eu sou crente. Quer dizer para você que isso não te dá salvação. Como eu já disse aqui, religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E é nessas palavras que eu estou pregando, que eu estou falando. Mas se eu estou falando e você não vive, você está sendo inútil nesse mundo. Não adianta você servir um Deus a não ser que a Jesus Cristo. Porque religião é assim. A religião tem que ter um Deus. Todo tipo de religião quer ter um Deus. E por isso a confiança naquele Deus, feito de gesso, feito de madeira, feito de barro. Ou muitos têm o ídolo do futebol, do pagode. Todo mundo quer ter um ídolo e um Deus. Mas Jesus Cristo proíbe todas essas coisas. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele diz essa palavra: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sou o único, suficiente Salvador. E não divido a minha glória com ninguém. Por isso que a desobediência continua. E a palavra de Deus em João 7,38 diz assim: quem quer em mim, como diz as Escrituras, esse é Deus falando, Jesus Cristo, próprio Deus. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, quem crê em mim, quem confia em mim, quem faz as minhas vontades, o meu Espírito Santo vai estar dentro de você. Mas aquele que não tem somente Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo não habita dentro dele. Não habita. É a própria Escritura que diz: pode habitar outro Espírito, mas não o Espírito de Deus. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Jesus Cristo, o templo tem que estar puro, limpo. A habitação do Espírito Santo tem que estar limpa. Para que ele faça morada.
Templo sujo não habita o Espírito Santo. A Bíblia fala de um homem, o sacerdote da época, conhecedor de toda a Escritura, a lei. E naquela época Jesus Cristo pregava, anunciava o Evangelho, fazia cura, milagre. E esse sacerdote, eles acreditavam na lei, mas Jesus Cristo veio para fazer mudança. Jesus Cristo veio para mostrar algo novo. É isso que o Evangelho faz, boas novas. Que é isso que eu estou pregando, novidade. Que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E Nicodemos, vendo os milagres de Jesus, perguntou para ele como que ele poderia ser salvo. E Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. Ele disse para Jesus: eu sei que tu és filho de Deus. Como farei para ser salvo? Você tem que nascer de novo. E ele falou para Jesus: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não entendi as coisas do Espírito. Mas Jesus Cristo disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Ou seja, se converter. Aceitar Jesus como teu único suficiente, se converter nos teus maus caminhos. Da tua vida cheia de pecados. Somente o homem nascido de novo que vai ganhar a salvação. E sua vida não for mudada e transformada, você nunca nasceu de novo. O homem, para ser salvo, tem que nascer de novo. A não ser isso, a sua vida vai continuar sempre da mesma forma. Viveu e morre sem salvação. E a Bíblia diz, Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca o Senhor enquanto Ele está perto. Invoca Ele enquanto você pode. Você vai haver um dia que você não vai poder mais. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser retirado dessas vidas. Jesus Cristo vem buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que foram salvos, aqueles que foram restaurados, nascidos de novo. Esses vão ser salvos. Somente esses. Nascer de novo, se converter dos seus maus caminhos. Conversão é aquilo que eu fazia até hoje, não faço mais. Porque conheci o Evangelho com o poder de Deus. Conheci as Escrituras. E viva a verdade. Viva o Evangelho de Jesus Cristo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Porque esse mundo está acabando. Esse mundo está chegando ao fim. Mas as pessoas do mundo não percebem porque as coisas que eles, a maneira que vivem,
Não presta atenção nos acontecimentos. As pessoas do mundo não prestam atenção nas coisas, nos acontecimentos. A doença está aí. E vai aumentar mais. As pestes, fome, guerra, terremotos. Nem começou ainda. Vai aumentar. A conta está chegando. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Porque tudo está escrito nas escrituras. Tudo está escrito. Toda a profecia da Bíblia vai se cumprir. A página da Bíblia vai se cumprir tudo. Está chegando o final. A qualquer hora, a qualquer momento, Jesus Cristo está voltando. Agora eu pergunto para você, como está a tua vida? Como está a tua vida? Você tem obedecido a Deus? Obedecido a palavra? Ou não está nem aí? Mas a verdade é, a palavra de Deus está sendo pregada. O Evangelho está sendo anunciado. A escolha é sua. O problema vai ser seu. No dia do juízo. Aquele dia ninguém escapa. Daquele dia ninguém escapa. Por isso nós temos que confessar os nossos pecados, para que nós possamos ter salvação, ter mudança de vida, de atitude, de caráter. A Bíblia diz em João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Não é santo nenhum que vai purificar teus pecados, não. Não é santo milagreiro que vai te perdoar teus pecados, não. Porque quem perdoa o pecado é Jesus Cristo. Aquele que morreu numa cruz, torturado, maltratado, desprezado. E hoje o desprezo continua da mesma coisa, da mesma forma. O desprezo por Jesus Cristo continua da mesma forma. Mas continuarei falando dele. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Deus vivo. Não é para Deus morto, feito de paz, que não faz nada por ninguém. Então você tem que acordar para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça quem é Jesus Cristo. Mas as coisas mudaram, não deixa, né? As coisas mudaram. Seus ídolos te impedem de conhecer Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz: vai, anuncia. Anuncia. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Já está. A não ser que se arrependa. E a verdade é essa. Não tem como mudar as escrituras.
Não tem. Essas palavras estão nas Escrituras e ela não vai mudar. Jamais. Os mandamentos de Deus, passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus jamais vão passar. Jamais. O livro de Tiago 3, 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a conversão e para a educação da justiça. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado para a correção, para a conversão e para a justiça. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Jesus Cristo diz, o próprio Jesus dizendo, em João 14,6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro. Não adianta você ter um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, e faz nada. Mas rejeitam Jesus, vivo, poderoso, entregou sua vida para a salvação de todos. Mas não quer a salvação, não quer ser salvo, porque não quer Jesus Cristo, não quer Jesus. Prefere os seus deuses, que não faz nada. Vive iludido. Mas Jesus Cristo, em Hebreus 13:8, diz: você mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Antes de tudo, de todas as coisas, ele já existia. Onde não existia nada, já existia Deus. Ele criou todas as coisas. Como aquilo que só surgiu depois de Jesus Cristo pode passar à frente de Jesus. O povo vive enganado com as mentiras, o próprio homem que mente, e põe no ouvido daqueles que não conhecem nada e eles passam a acreditar. Por isso que a Bíblia fala, esse povo perece porque não falta conhecimento. Falta conhecimento. Por isso vive iludido e enganado. Você não está sendo enganado, porque a verdade está sendo dita, está sendo pregada, para você acordar, abrir os seus olhos para viver para a verdade.
Se você cai fora da mentira, está rejeitando a luz. A luz que é Jesus Cristo. A luz veio ao mundo, mas preferem as trevas do que a luz. Mas ele vai estar voltando. Ele disse um dia para os discípulos: enviarei o meu Espírito para que vos ensine toda a verdade. Eu não preciso de homem nenhum para me ensinar a verdade. Eu não preciso de ensinamento de homem. Eu preciso do Espírito Santo que me ensina. Porque o homem é mentiroso, o homem é enganador, é traiçoeiro. Por isso que não confio em Jesus Cristo, e o único suficiente Salvador da minha vida. Ah, geração que não crê na palavra de Deus, geração que não quer saber de Jesus Cristo, prefere as imundícias da carne, que Jesus Cristo está ao ponto de vomitar. Jesus Cristo já não aguenta mais. Por isso aqueles que não for salvo vai ser queimado como palha seca. Vai ser jogado nas trevas. Ali não tem mais socorro. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o caminho. Por isso ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas o diabo engana esse mundo de tudo que é forma. Só porque tem um carrão novo, dinheiro na conta, só porque troca de carro todo ano, tem sua casa no rancho, as suas empresas, mas fique você sabendo que você não compra Deus. O teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Quando você vive para Jesus, vive humilde, que a Bíblia diz que nós precisamos de muita coisa. Nós precisamos até Jesus Cristo na nossa vida. Aquele que não tem Jesus não tem nada. Você pode ter o dinheiro que você quiser, achar mais rico que você puder achar que você é. Se você não tiver Jesus como teu único suficiente Salvador, você não tem nada. Não tem nada. Só vive enganado. Por isso que ele chama: vinde a mim todos que estáis cansados. Que a alegria não está nesse mundo. O dinheiro não vai comprar a salvação. O dinheiro vai ficar aqui. Tudo que você tem vai ser destruído. A única riqueza que nós temos é ser um dia salvo. É o maior tesouro que nós temos, é a nossa salvação. Se você perder essa salvação, tudo que você fez tem tudo inútil.
Tudo inútil. De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso tem que ouvir, ler, meditar e praticar. E a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Eu tenho pregado por tudo quanto é lugares. Todas as cidades das regiões, dessa região. Sempre eu tenho testemunho que alguém chega, eu ouvi você pregando, eu mudei a minha vida. E essa palavra está chegando em alguém. Mas se você não gostou, o problema é teu. Porque aquele que me deu essa oportunidade tem me honrado. Porque ele escolhe a quem ele envia. E quem me garante é o Pai, Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Hoje o suficiente Salvador da minha vida. E da tua, se você mudar a tua vida. Ele é a luz do mundo. Mas muitos estão rejeitando a luz, preferem as trevas. Arrependei-vos, porque o pecado do reino de Deus. Está nas Escrituras. Arrependei-vos. Mateus 3:2. Ele diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso que nós temos que estar vigiando nossa vida, mudar, viver da forma que Deus quer. Vigia. Nós que superar aí o pai da família, você quer agora vigilação. Vigiaria não desejaria arrumar a sua casa. Por isso você ficar atento, que assim vai ser a volta de Jesus Cristo. Ele não vai avisar ninguém. Ele vai vir e levar o seu. O que não for dele vai ficar aí, para ser torturado pelo diabo, o anticristo. Por isso estás apercebido. Também porque o Filho do Homem há de vir na hora que menos você espera. Mateus 24, 44. E que o nome de Jesus Cristo seja adorado. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. O nome dele tem que ser anunciado até que ele volte. O nome dele tem que ser, as escrituras têm que ser pregadas e que o nome dele seja glorificado. Somente ele. Somente Jesus Cristo. Então a ele a honra, glória e louvor. Somente a ele toda exaltação. E que Jesus Cristo possa abençoar a tua vida. Que o Espírito Santo possa fazer mudança na tua vida. Se você deixar, se você deixar a palavra transformar a tua vida. Mas se você ouviu e me deu crédito, isso não é mais comigo. A tua obra vai ser
apresentado diante de Deus Todo-Poderoso. Toda vez que eu vou procurar, A tua falta de fé, de crer, só uma cor só, sabe? tu vai ter que justificar diante do Todo-Poderoso. Azulzinho na calça, tudo uma cor desses ó. Desse jeito. Que eu acho E ali você não vai ter mais desculpa, que coisa colorida assim, ó. que ninguém te avisou. É, mas floral. Não vai ter mais desculpa. Mas é que nem serve em mim, essa Levar as coisas de Deus na brincadeira, na zombaria. porque ela é uma. Mas todos vão ser, vai dar conta dos seus atos, dos seus pensamentos, da sua palavra. Todos. Você é bom, agora. Que Jesus Cristo está voltando. Só no pique, né? Então, Jesus Cristo está voltando. tem que achar um tempo pra tua agenda. E que Ele possa abençoar a tua vida. Se assim você crê nele. Somente nele. Eu não faço nada. Não posso. O gatinho. E a honra e a glória Subir no seu telhado. é dele. E de mais ninguém. Apagado em cima do telhado. E que Jesus Cristo te abençoe em nome de Jesus. Nada. Ai, se eu pudesse, só cuidar Deus abençoa a vida dos irmãos. Deus continua abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Se inscreva, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Deus abençoa a todos.